e as aulas eram assim. Eu me lembro que isso nos anos 82, nós tivemos um grande debate na educação física brasileira, que se reportou aqui na Bahia, que fizemos parte, foi no Colégio Militar de Salvador, que eu me lembro que a gente estava discutindo essa questão de por que não podia homem fazer aula com mulher, menino fazer aula com menina. Havia essa divisão muito forte. Inclusive, a Escola de Educação Física da Católica era assim, existia turma masculina e turma feminina. Nós, não, os homens, não fazíamos aulas com as meninas e vice-versa. Só nas aulas chamadas teóricas, didática, metodologia, mas nas práticas, nas ditas práticas, tinha que ser separados, né? Essa era a compreensão daquele dado momento histórico que se perpetuou, inclusive, durante muito tempo. Até hoje ainda se discute isso, dá aqui e ali alguém questionando isso. Muito bem, nesse momento, eu acho que foi assim, um momento dos anos 80, aí eu estou me referindo aos 80, e dos anos 90. Aí eu quero dar um salto, que o tempo eu quero deixar para a gente depois bater um papo. Os anos 90 foi um ano de muitas novidades, né? Foi um momento em que aumenta muito a população brasileira, a escola pública começa a entrar em decréscimo, há um novo projeto de sociedade político e ideológico definindo esse novo mundo, essa nova ordem social, e aí a escola pública não é de interesse do governo formar a classe trabalhadora, etc, etc. Com isso, a escola pública entra em declínio, né, infelizmente, e com isso também a educação física na escola acaba em declínio, né? As quadras começam a ser abandonadas, falta de material didático, falta de professores, enfim, há um caos, né? E chega numa coisa que, assim, cresce muito, o país praticamente duplifica a sua população. Eu me lembro que em 70, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, havia uma música que dizia 90 milhões em ação para frente o Brasil, né? Isso em 70, e hoje nós estamos com 180 milhões de brasileiros, quer dizer, duplifica praticamente. E aí não tem espaço nas universidades públicas para os estudantes. Não tem mais espaço, não tem quantitativo. Então, fica inviável ter só federal e estadual. As estaduais vêm um pouco depois também, eu esqueci de colocar isso, a Católica veio nesse período, né? Aí cria-se o boom das escolas privadas do ensino superior brasileiro, né? Aí se criou escola a rodo para dar conta à necessidade que é constitucional, né? O dever do Estado, a obrigação do Estado dar escola para todo mundo, mas que não dava, porque não tinha condição, né? E aí começa a existir um número grande de faculdades privadas que abre esse espaço, esse leque, esse espectro, que, como eu disse, na década de 70 só tinha a Católica, na década de 80 vem a Montenegro com a Federal, passou esse tempo todo com 3 escolas, o Estado da Bahia inteiro, e hoje nós somos 26 escolas de educação física, só na capital são 7. E nessa perspectiva se construíram muitas escolas. E os critérios não foram, talvez, os mais cuidadosos, os mais pertinentes, para que possamos estar construindo efetivamente escolas com qualificação, com qualidade, né? Não estou aqui defendendo que a escola pública, particular, ela não possa ter qualidade, muito pelo contrário, pode também ter qualidade, deve ter qualidade também, principalmente isso. Então, acho que em linhas gerais, tentando buscar a minha memória que eu fiz aqui, né, eu acho que eu fui fiel ao que eu tentei dizer nesses 26 minutos que me prolonguei aqui, dar uma geral, assim, de um pouco. Eu até queria dizer, aproveitar para declarar aqui, que para mim foi uma experiência, está sendo uma experiência interessante, e me motivou, Cecília, eu querer, conversando com o Maurício hoje na Católica de manhã, antes de vir para cá, e Barbosinha, né, na perspectiva de descrever essa história, porque nós somos sujeitos da história. Mais do que ninguém, nós vivemos a história, por dentro da história, né? Além de conhecermos todos os outros que não foi do nosso período histórico, que foram antes, que estão vivos. Pô. Então, a gente precisa urgentemente fazer isso. E eu estou me colocando como um dos candidatos para participar desse coletivo de autores que possa estar contribuindo para escrever essa história. A ideia é essa mesmo, né? Você quer comentar? Exatamente. Eu queria agradecer nesse momento, me pedir desculpa pelos seus, se por algum momento a gente não tratou de algum item considerado muito importante, mas essa foi a ideia para a gente trazer esse bate-papo aqui e ouvir aí o grande Roberto, que tem uma história extraordinária, começar bastante. Pegando a fala da professora Cecília, nas nossas reuniões de departamento aqui da UFBA, né, a ideia é justamente essa, desse fórum nascer
os artigos, né? Pelo menos os artigos sobre determinados temas e determinados assuntos, que possamos fazer uma primeira coletânea aí sobre essa questão da história e da memória da educação física na Bahia, né? Professor Roberto Colavô. Bom dia. Eu queria começar tentando contribuir com esse projeto, né? Tá? Ele ainda não começou, mas ele já tá vivo, né? E eu estava comentando aqui com o Gurgel antes de começarmos, que nós temos de aproveitar esse momento, né? Que é esse momento de efervescência, né? As pessoas estão se disponibilizando, né? A abertura desse processo lá no Campo Mar, né? Com a presença do trio Regina, né? Foi assim algo, para mim, emocionante. Muito. Tá certo? Eu jamais esperava poder encontrar essas figuras, né, vivas, né, tá, lúcidas. Tá? Eu acho que a gente não pode perder esse momento. Né? Quer dizer, essas pessoas precisam ser entrevistadas, esses depoimentos precisam ficar à disposição dos nossos alunos e de nós mesmos. Né? Tá? Porque é uma construção muito rica, muito interessante. Tá? Ser partícipe dessa história, né, para a gente é muito gratificante, né? Por saber, eu tô nessa história aí, que é isso, cara, né? Tá certo? Apesar de ter feito boa parte do meu curso fora da Bahia, fora da Católica, iniciei na Católica e acabei sendo transferido para São Paulo e minha vida de atleta de basquete me levou para lá, né? Mas eu retornei aqui ainda, né, no final dos anos 60, né, dos anos 70, né? Eu voltei no final dos anos 70 e acompanhei também toda essa retomada aí dos cursos e tudo mais, a implantação dos cursos. Quer dizer, eu fiz o vestibular da Católica, eu fiz o primeiro vestibular da Católica, né, junto com o Hélio, junto com o finado Nelson Nascimento, com a Albergaria, tá? E é interessante isso, como isso tem um valor histórico, né? Então, poxa, eu quero deixar isso marcado aí. As pessoas precisam saber que eu fiz esse primeiro vestibular, apesar de não ter passado. Tá? Mas é rico, eu só entrei na segunda turma, porque a primeira foi uma concorrência desleal. Só tinha fera. Quer dizer, todo mundo que já estava trabalhando na área e tal, e eu era o... caçula. Eu tinha o quê? 17 anos, 18 anos, um negócio desse, né? Então, participar desse processo é muito rico. Bom, recentemente eu escrevi, agora no início da década dos anos 2000, né? Eu escrevi uma história sobre a história do basquete na Bahia. Tá? E essa foi uma experiência muito rica, muito interessante para mim, de lidar com a história, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Esse se aproximar da história. Como é que você vai abordar a história? Como é que você vai contar essa história? A partir de quê? E a ideia de você aproveitar a história de vida das pessoas foi a saída para eu poder contar uma história desse esporte na Bahia, quer dizer, a história do basquete. E a riqueza de informações que eu consegui, com apenas 6 pessoas, eu procurei na época as 6 pessoas mais idosas que tinham praticado basquete na Bahia, e a partir da história dessas pessoas, eu pude contar 40 anos de história, quer dizer, dos anos 30 aos anos 70, essa história está toda contada. Eu não completei essa história porque eu não tive mais tempo, né? Não houve tempo hábil para isso, mas, eu acho que a gente poderia retomar isso e incluir nessa história a própria história da idade.